Os objetivos é um código de conduta para o administrador público para que passe a fazer o quê? Obedecer normas e limites para administrar as finanças, prestando contas de quando e como gastam os recursos públicos para a sociedade. Esse é o objetivo principal. É o quê? De que maneira que eu estou gastando os recursos e investindo o recurso da sociedade nos serviços públicos. Isso é um fator fundamental para uma maior gerência daquilo que se tem de recurso. Cabe destacar em relação ao equilíbrio, a transparência do equilíbrio, né, o equilíbrio fiscal, que vem do quê? Vem do maior controle de gastos. A gente até comenta-se que primeiro eu tenho que arrumar a minha casa, para depois se expandir. Nós sabemos que as necessidades políticas são muito maiores que as necessidades técnicas, mas muitas vezes num primeiro, segundo ano de governo é muito melhor você ter a parte técnica do que a política. Até porque, para que você colha esses frutos desse controle e desse equilíbrio fiscal. No artigo 1º, no parágrafo 1º, a responsabilidade da gestão fiscal pressupõe o ato de planejar, transparente, que previnam riscos e que corrigem desvios, capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Hoje, uma ferramenta principal, provavelmente todo município foi convidado a responder um relatório do TCU sobre a governança pública, a maneira de como é feita as regras de compliance na gestão pública. Muitos não responderam esse diagnóstico, com medo de sofrer sanções, penalidades. E exatamente se você analisar esse questionamento feito em parceria com o tribunal, é que irá trazer nortes de como controlar e de como evitar tanta corrupção quanto evitar o desperdício de recurso público. Eles te classificam com o tipo de risco que você possui e te traz nortes tanto da área financeira, quanto da área de licitação, quanto da área administrativa para o controle da gestão pública. É importante que os municípios tenham ferramentas de fiscalização interna. É importantíssimo que o controle interno faça esse acompanhamento, emita esses relatórios, notifique o prefeito, não apenas como um órgão de fiscalização, mas sim como um órgão orientador e um órgão que dê caminhos às soluções dos problemas. Então é importante que o controle interno tenha feito a análise e tenha participado dessa pesquisa de transparência pública. Foi importantíssimo quando a União introduziu essa ferramenta e foi dado um prazo até 20 de setembro para que os entes respondessem esse questionamento. Inclusive, alguns municípios foram notificados pelo acho que é subdelegado ou subresponsável do TCU do Estado de São Paulo. Foi encaminhado exatamente e-mail aos prefeitos desses municípios que não estavam respondendo esse questionamento e dado até uma orientação técnica do que seria feito com essas informações. Os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal principal é o foco no equilíbrio fiscal intertemporal, o ajuste fiscal e contínuo, Não se trata de ajuste fiscal de curto prazo, não se existe reforma fiscal de curto prazo, não se existe reforma financeira de curto prazo. É uma ferramenta constante que tem que ser cada vez mais aperfeiçoada na gestão pública, cada vez mais introduzida na gestão pública, de maneira do quê? Para se trazer os conceitos de responsabilidade do recurso público e, consequentemente, a transparência do recurso público. Mais importante, foco fiscal. O que é o foco fiscal? Começa-se com o equilíbrio orçamentário, do equilíbrio orçamentário se expande ao equilíbrio financeiro. Financeiro até o ponto de você não possuir mais déficit a ser pago financeiro. Hoje nós sabemos que a maioria dos municípios possuem déficit financeiro, possuem déficit fiscal, e isso acarreta demais na dificuldade dos municípios. Foca-se também no sentido do quê? Cobrança de dívidas existentes no município, algo que o município nunca se preocupa em analisar. Nós temos uma boa carteira de dívidas ainda a ser analisado. Ferramenta essa que ela tem que ser introduzida à gestão pública. Como atingir esses objetivos? De que maneira que eu vou cumprir essas metas? Primeiro, cumprir a regra da administração financeira e patrimonial, já dito anteriormente, maior controle da área financeira e patrimonial, respeitar os limites da despesa corrente líquida, operação de créditos, aros e resto a pagar. Lembrando-se que aro
não é mais permitida a município. Operação de crédito, nós temos um regramento hoje para a captação desses recursos. Observar de que maneira que você está endividando o recurso. O próprio CAPAG já traz regras para restrição das operações de crédito. Hoje, municípios com nota C têm muita dificuldade em buscar recurso no mercado financeiro. Adotar mecanismo de compensação da renúncia de receita, que é algo comum, de que maneira que eu vou compensar aquilo que eu não arrecado. Nós sabemos que com a crise ocorreu-se um aumento de renúncia, ocorreu-se um aumento de frustração de receita e, consequentemente, aumentou-se o endividamento, já que o serviço público ele não diminuiu os gastos dele, ele aumentou os gastos dele, principalmente na área de saúde e principalmente nos períodos de pico da pandemia. Já sabemos que a maioria dos municípios estão, primeiramente, com um gasto muito alto na área da saúde, superando até o limite de 35%, 36%, algo que ele vai ter que ser compensado com outras despesas. Observa-se também que o Senado aprovou uma alteração à Constituição que vai à votação em segundo turno, que é exatamente a não aplicação constitucional dos 25% da educação. Foi aprovado em primeiro turno e está aguardando agora a votação em segundo turno para os exercícios de 2020 e 2021, exatamente para que o município busque esse equilíbrio fiscal e, além de tudo, cumprir as despesas com pessoal nos poderes e órgãos. É o mais importante hoje. Observa-se que o artigo 67A trata-se muito do gasto com pessoal, algo que vem se acarretando demais no acúmulo das despesas. Não sou contra a reposição salarial, mas acho que algum período nós vamos ter que viver com contingenciamento de reposições, contingenciamento de contratações, contingenciamento de hora extra e demais despesas, como ocorreu nos exercícios de 2020 e 2021 com a Lei 173, que vai ser importante para esse controle. A gente sabe que hoje boa parte da despesa corrente líquida do município ela é composta com folha de pagamento e contratos de características continuadas, que consequentemente não sobra-se nenhum recurso para investimento na área pública. Os princípios da lei: prevenção de déficits imoderados, reiterados equilíbrio entre as aspirações da sociedade e os recursos, limitação da dívida pública no prudente, compatível com a receita e o patrimônio público, preservação do patrimônio público, adequação da política tributária e transparência na elaboração e divulgação de documentos orçamentários e contábeis, em linguagens simples e objetivas. Verifica-se que a lei nada mais traz como regra o quê? O controle do recurso financeiro e o controle das despesas públicas, trazendo como principal ponto a transparência dos gastos públicos. Observa-se que com o adendo da Lei de Transparência Pública, passou-se a ser muito mais claro as publicações e as necessidades das informações financeiras, em linguagem simples, em linguagem compatível, aquilo que o município deseja e de que maneira que o município deseja. A estrutura da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz a parte de disposições preliminares do planejamento e da receita pública, que a primeiro ponto é gerir e obter. A das despesas públicas, as transparências voluntárias e as destinações de recurso público, que é onde se vê a esfera de gastos públicos, e também a da dívida e do endividamento, que é onde se cria os gastos públicos, que é onde você aumenta os gastos públicos. Ela traz todo um regramento necessário para que você tenha um controle maior e fiscal dessas dívidas. E além disso, da gestão patrimonial, da transparência pública e das disposições finais, que é a atividade financeira do Estado. Atividade essa que acompanhada pela sociedade, pelos órgãos fiscalizadores, dentre os quais Tribunal de Contas, dentre os quais Câmara de Vereadores, que tem o seu papel fundamental, que é o quê? Que é acompanhar a gestão financeira das despesas públicas. Eles são os fiscalizadores dos gastos públicos. Então observa-se que nós temos 3 capítulos que trata-se exatamente de como gastar o dinheiro, e um capítulo específico de como se endividar, de que maneira endividar. E depois um capítulo que trata específico do quê? De como se obter essa receita, de que maneira que tem que ser feita essa receita. E aí um capítulo principal que é de como gerir o município, de que maneira ele tem que ser gerenciado
para a obtenção desses gastos. A intenção principal do curso é o quê? Trazer os principais artigos que tratam desses assuntos para que facilite o gestor no seu controle financeiro orçamentário e, além disso, a consequência disso, um equilíbrio fiscal. A receita corrente líquida, ela é tratada exatamente no artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela é composta pelas receitas próprias, transferências constitucionais, transferências legais, transferências voluntárias. Deduzido-se do quê? Das transferências constitucionais, transferências legais, competências entre regimes de previdência e contribuição do servidor para o RPPS. Essa contribuição do servidor e as compensações entre os regimes de previdência são específicos para municípios que têm regime próprio de previdência. Nela se compõe a receita corrente líquida. É dela que se faz o gasto com o pessoal, é dela que se faz o gasto com o endividamento hoje da despesa corrente e é dela que se faz o controle financeiro dos municípios. Lembrando-se que nós também temos as transferências da União para investimentos de capital, que não fazem parte da receita corrente líquida. Dados importantes para as deduções das receitas corrente líquidas. Elas são exaustivas porque estão detalhadas na lei. Nós temos hoje um manual da Secretaria do Tesouro Nacional editado para o exercício já de 2022, que traz todas as regras das deduções, os principais pontos das deduções. Não são realizadas para refletir a disponibilidade de caixa. Você pode ter muito mais recursos que a receita corrente líquida. Ela serve para um controle maior das despesas e não tem correlação com receitas que possuem vinculação ou têm caráter permanente. O que quer dizer isso? Receitas de recursos vinculados, relacionados a investimentos, ela não pode ter correlação. Lembrando-se que todo investimento feito aumenta-se, vamos por um exemplo. Construa uma escola, o recurso vem de uma transferência vinculada. A construção não está na receita corrente líquida. Porém, a despesa para execução deste projeto, depois de construída a escola, o custeio desse projeto estará na receita corrente líquida. É disso que se faz o impacto financeiro, é disso que se faz o impacto dos recursos. Além disso, o artigo 3º sobre o PPA ele foi vetado, o artigo 4º ele traz as regras da Lei de Diretriz Orçamentária, no artigo 5º ele traz a Lei Orçamentária. Do 8º ao 10º, a execução orçamentária e o cumprimento de metas. Observa-se que o cumprimento das metas fiscais, eles estão estabelecidos no artigo 8º ao 10º. É muito comum o município receber relatórios do Tribunal de Contas em relação a não estar cumprindo o artigo 9º da LRF, que significa o quê? O equilíbrio fiscal. Aquilo que é elaborado nas metas fiscais da Lei de Diretrizes está sendo executado. Esse alerta ele traz que sentido para o gestor público? Observar-se o quê? Observa-se muitas vezes que você está tendo frustração de receita e, consequentemente, você tem que fazer a frustração da despesa. Algo que muitas vezes fica incompatível. Por isso que o próprio sistema Aldesp já gera esse relatório. Esses alertas eles servem para quê? Para que você, gestor público, busque o maior equilíbrio fiscal, busque o maior controle da gestão fiscal do município. Não se recomenda alterar as metas fiscais. Você vai estar maquiando o seu orçamento, trazendo ele sempre próximo à tua realidade. O que recomenda-se? Que você faça contingenciamento e comprove o que foi as frustrações nele previsto. Alguns municípios esse ano teve queda de CM, alguns teve aumento de CM, devido à atividade econômica existente no período pandêmico. O que nós observamos? A maioria dos municípios eles mantiveram um aumento na receita de FPM, que é uma das transferências, algo que vem também impactar no Fundeb. Observa-se também na execução orçamentária o cumprimento da aplicação do recurso do Fundeb. Importante analisar que esse ano houve alteração de 60% para 70%. Esse novo patamar de índice para gasto do recurso do Fundeb trouxe que consequência para o município? Por estar num período sem aula, a maioria dos municípios estão com dificuldades da aplicação dos 70%. A lei ela é muito clara que não poderia existir distribuição de resíduos. Porém, o governo do estado de São Paulo, nesse final de semana, publicou um regramento sobre a distribuição de resíduos,
já que o próprio Estado não vai cumprir as novas metas estabelecidas pela lei do Fundeb, pela nova lei. Então, recomenda-se que os municípios observem essas análises. Na última escola de governo do Tribunal de Contas, foi destacado que se existir lei anterior à lei do Fundeb ou se criar uma nova lei para a distribuição do resíduo, tem que ser analisado e levando em consideração que essa distribuição ela tem que estar empenhada até 30 de dezembro de 2021, para que se dê a aplicação dos 70%. Não se tem ainda nenhuma notícia sobre essa alteração de permitir essa não aplicação. Então, recomenda-se que faça a distribuição do recurso caso o município não esteja cumprindo 70% do Fundeb. Faço esse adendo porque isso é um dos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, as aplicações de gastos constitucionais. Do planejamento, Constituição Federal, ela cita o PPA, LDO e LOA, que vem compatibilizado na Lei 4.320, que é regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A 4.320, ela traz o que? O regramento do direito financeiro, normas gerais, o orçamento, elaboração e controle da União, Estados e municípios. A Lei de Responsabilidade Fiscal reforça o vínculo entre PPA, LDO e LOA. Traz exatamente o quê? Que a LOA tem que ser compatível com PPA e LDO, que a gente fala que é a compatibilização das peças. Todas as alterações feitas na LOA, durante a execução da mesma, tem que estar compatibilizado com o PPA e com a LDO. A despesa adequada à LDO é compatível com o PPA e com a LOA. Use-se sempre essa regra de ouro. Quando se faz alteração na LOA, faça-se previsão legal para que se possa alterar o PPA e a LDO. Criando-se novos programas, novas metas, tem que estar alterado no PPA, LDO e LOA. Não se faça somente alteração na lei orçamentária. Quando você faz a transmissão no Aldesp da atualização das suas peças de planejamento, provavelmente você vai ter a incompatibilidade das peças. Isso quer dizer o quê? Que algumas das peças não estão compatíveis entre si. Também se destaca um outro ponto que nós devemos observar, que é exatamente o quê? Que a própria Lei 4.320, ela traz alguns pontos relacionados ao quê? Também traz alguns pontos relacionados à gestão fiscal do município, principalmente em relação a repasses de subvenção e demais despesas. Pedimos um pouquinho mais de atenção, já que nós tivemos a 13.019. Então, tudo que está previsto para gastos na lei orçamentária tem que estar previsto na LDO esse sistema de repasse. Peço um pouco de atenção nesse caso. Do planejamento, o PPA é um plano de 4 anos, como já foi dito para vocês. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz a meta fiscal compatível aos outros 3 anos, segue como planejamento o próprio plano plurianual e ela traz o quê? Um anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, algo que é fundamental. E a lei orçamentária, o detalhamento das receitas e despesas para se cumprir as metas fiscais. Destaca-se o que nesse ponto? PPA é o planejamento macro do município. Quando trabalhamos na administração, nós aprendemos que é o planejamento estratégico, é um planejamento de longo prazo, algo que você deseja executar ao longo do período. Na própria legislação, nós tivemos um adendo interessante, que foi exatamente o quê? A preocupação de que um exercício do plano plurianual se atenda ao início da gestão de um novo governo, para que se o planejamento estabelecido seja cumprido linearmente, para que a próxima gestão continue-se em base com os projetos já elaborados na gestão passada. A lei orçamentária ele é um elo de ligação, que é nada mais que a linha de ligação entre o PPA e a LOA. Em resumo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela traz o regramento para execução da lei orçamentária anual. Então isso é fundamental para a gestão pública. Regramentos para como você irá executar seu orçamento e de que maneira se cumprirá seu orçamento. Na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já trata no artigo 9º sobre as necessidades de contingenciamento, caso ocorra frustração e não cumprimento das metas fiscais. Recomenda-se que na LDO estejam previstos esses regramentos, conforme texto da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele é muito amplo, muito claro e muito objetivo. Nesse sentido, ele traz o quê? Um maior controle e efetividade dos gastos públicos.
Também se destaca que do artigo 11 ao 13 trata-se da previsão de receita, de que maneira que o município vai prever essa receita e essa arrecadação. Além disso, no 14, ele trata do quê? Da renúncia da receita. De que maneira que nós vamos tratar da renúncia. Por isso que no próprio anexos de metas fiscais, nós temos uma tabela específica para se destacar a renúncia, de que maneira essa renúncia vai ser cumprida e como ela vai ser cumprida. Em contexto histórico, o Brasil sempre teve a negligência de arrecadação e, além disso, sempre teve o quê? Diversos incentivos para estimular empregos. Incentivos esse que penaliza os entes. Lembra-se da fase, toda alteração de alíquota de ISS variável automaticamente te impacta na renúncia de receita. Se fez uma alteração, você tem que ter a receita compensatória. Da onde vem a receita para se complementar aquela que você está renunciando? E como você vai complementá-la? De que maneira? Observa-se ainda que tem municípios que se faz muito incentivo em relação ao IPTU, principalmente focado não aos que são atendidos pela Constituição. A terceira idade, com aposentados com salário mínimo, a pessoas com deficiência física e outros regramentos. Isso caracteriza a renúncia de receita. E eu tenho que demonstrar de quanto isso vai ser e da onde eu vou compensar, qual receita eu vou ter para se suprir essa renúncia. É uma falha que, se você observa todos os anexos fiscais previstos na lei de diretrizes, nenhum deles tratam exatamente da renúncia de receita. Todos caracterizam quase que o município não possui renúncia de receita. Então é importante que essas leis de incentivos sejam impactadas no seu planejamento, na sua lei de diretriz orçamentária. Na renúncia da receita, o artigo 11 da LRF constitui como requisitos essenciais a responsabilidade da gestão fiscal, a instituição da previsão da efetiva arrecadação de todos os tributos. É importante vocês pensarem no que, quando eu for tratar da receita pública, qual vai ser o regramento de arrecadação, como que vai ser a carga e observar o que, se eu vou conseguir cumprir com essa arrecadação as despesas necessárias. A primeiro ponto, eu nunca elaboro o orçamento pela despesa, eu sempre elaboro ele pela receita. Eu fixo a receita e estipulo a despesa. A despesa ela é sempre estipulada. Não significa que eu tenho que executar exatamente o orçamento. Executar exatamente da maneira como tem que ser feito. Não adianta eu dizer que eu vou arrecadar 1 milhão e vou gastar 1 milhão. Durante o período de execução pode-se ocorrer frustrações. Por isso que eu tenho que ter medidas de compensação dessas frustrações para que eu não gaste o mesmo 1 milhão previsto. Então o orçamento, na verdade, ele trabalha com regime de caixa. E isso tem que ser quase que constante analisado. Municípios que têm Secretaria de Planejamento Econômico, ela faz esse acompanhamento diário com o secretário da Fazenda. Por isso que é importante ainda se ter a área de planejamento, que é onde gerencia o orçamento e evita o endividamento. Como regra de ouro, quanto despesa empenhada, mais significa que você pode aumentar seu endividamento. Então, quem controla realmente o fluxo de caixa é a parte de planejamento econômico, não a Secretaria da Fazenda. Então, é importante para o gestor público sempre lembrar-se do que? Tenho que ter um maior controle orçamentário, tenho que ter um maior equilíbrio orçamentário, que, consequentemente, eu não terá um déficit financeiro e muito menos orçamentário. Em renúncia da receita, a concessão de ampliação de incentivos e de benefícios de natureza tributária, que é importante que vocês analisem isso. A estimativa do impacto dos 3 exercícios, estar de acordo com a LOA e com a LDO e ser compensada por aumento de receita. Então, é importante, como já dito anteriormente, que cada incentivo realizado tenha-se a compensação necessária. De uma maneira ou de outra, é necessária essa compensação. Como que vai ser feito? De que maneira? Como eu vou incentivar uma nova alíquota, diminuir determinada alíquota e trazer esse recurso ao ente público? Qual ente irá custear esse benefício financeiro concedido a outro? Qual ente da sociedade irá arcar com esse benefício? Isso é importante.
para que vocês façam um controle que não caia como renúncia de receita. Renúncia de receita, caso comprovado, ela é crime. Ela é crime. Então é importante que a gestão pública analise muito bem o critério de incentivo de benefícios. A renúncia da receita, é importante que vocês observem a anistia, remissão de subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquota, modificação de base de cálculo e outros benefícios que têm tratamento diferenciado. Anistia, multas e juros até não se caracterizam uma renúncia de receita. Porém, se eu diminuo na própria anistia, eu dou desconto ao crédito principal, aí sim ocorre a renúncia de receita. Então, a anistia hoje feita de multas e juros, ela não caracteriza a renúncia. Eu estou renunciando à correção, mas não estou renunciando à receita. Isso é importante também que se seja analisado. Concessão de isenção é muito comum quando se cria loteamentos empresariais, chamados-se distritos industriais ou zonas empresariais. A maioria dos municípios dão concessão de isenção. Também é importante que se seja analisado que benefício que vai ser dado, porque pode se caracterizar a renúncia. Se caracterizar a renúncia, qual é a medida compensatória deste benefício? Da onde eu vou buscar o recurso para se suprir essa receita não arrecadada? Outro ponto, alteração de alíquota. Isso é muito comum em ISS. No começo, meados de 2006, 2007, se houve muita guerra fiscal em relação à diminuição da alíquota do ISS e a perda de diversas empresas prestadoras de serviço para alguns centros, como Barueri, como no caso até Osasco, quando fez para parte dos bancos, que foi algo que se trouxe uma guerra tributária muito grande e trouxe uma dificuldade fiscal muito grande para os municípios. Então a gente sabe que essa alteração de alíquota, cada vez realizada, tem que se fazer o quê? Tem que se fazer um controle dessa renúncia e de que maneira a mesma será compensada. E qualquer outro benefício que você estenda, que foi o que eu disse para vocês lá atrás. Exatamente tratando-se de que benefício? Exatamente se tratando do benefício à terceira idade, que é muito comum nos municípios. Se cria um regramento, mas da onde se irá se compensar esse recurso? Da despesa pública, a maneira de como é gerada a despesa, as despesas de obrigatória de caráter continuado, de como vai ser feita essas despesas de caráter continuado, de que maneira que elas serão executadas, da despesa com o pessoal no artigo 18, 19 e 20 e 21, que vai tratar exatamente das definições de limites, de regras para as despesas com o pessoal, das despesas com a Seguridade Social, de que maneira que elas serão tratadas, como elas serão tratadas, das transferências voluntárias e das destinações de recurso público para o setor privado. Como que será destinados os recursos públicos para o setor privado? Deixa-se um adendo em relação às despesas públicas, em relação às despesas de caráter continuado, do artigo 17 ao artigo 21, em relação às despesas com pessoal, a parte principal que trata-se o quê? A alteração da 167A da Constituição, que foi exatamente o controle das despesas de características continuadas do município. Exatamente o controle do quê? Exatamente o controle da receita corrente líquida pela despesa corrente líquida. Bem, aqui nós damos uma pausa para essa primeira etapa e abriremos uma nova etapa, que é a segunda etapa do curso, tratando-se um pouco mais focado na área da gestão fiscal e financeira. Por enquanto, muito obrigado.